osteopatas e para os osteopatas federados como osteopatas de referência, como profissionais de saúde de referência. Nós temos alguns acordos com Medis, Advanced Care, Multicare, que durante estes anos todos em que temos trabalhado juntos, nunca houve um problema com osteopatas da Federação Portuguesa de Osteopatas. Portanto, isso já demonstra o nível e o grau de profissionalismo com que a Federação tem trabalhado e com que os seus profissionais têm trabalhado. E pode-se falar já numa articulação com o Sistema Nacional de Saúde, a partir, por exemplo, da porta de entrada no sistema, que são os centros de saúde, não é, neste caso? Ou é incipiente ainda a articulação com... Nós temos uma excelente articulação com alguns médicos e com clínicas em que vários colegas nossos trabalham. Com o Sistema Nacional de Saúde, neste momento, não. Enquanto não houver regulamentação, não há possibilidade... Pois, tem a ver com a ausência de regulamentação, tem exato. mais a ver com a ausência de regulamentação. Muito bem. E como vai a prática osteopática em Portugal, em concreto, em termos de receptividade dos pacientes, portanto, em termos de state of the art? Ao longo desta década, por exemplo, sentem ou visualizam que efetivamente está a ser crescente o número de pacientes que estão a aderir aos tratamentos? Sim, há aqui duas vertentes. A primeira tem a ver com os pacientes, que antigamente vinham ao osteopata em último recurso, quando não havia mais nada a fazer, e neste momento, com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e com a credibilização dos profissionais e com o trabalho que os profissionais têm feito, as pessoas neste momento estão a aderir à osteopatia como medicina de primeira linha. O primeiro contacto já começa a ser com os osteopatas. A outra vertente tem a ver com os profissionais de saúde. Nós temos articulado muito bem com os profissionais de saúde por uma razão muito simples, é que nós não fazemos os trabalhos desses profissionais. Portanto, a nossa área de intervenção é muito diferente da desses profissionais e nós não nos imiscuímos no trabalho desses profissionais. Claro. Há duas áreas, há a osteopatia que tem a sua área de intervenção e depois há outra que é muito importante, que é a da medicina alopática, que é extremamente importante em várias situações. Muito bem. E no que diz respeito, portanto, à tal democratização no acesso a estes cuidados de osteopatia, quer dizer, pensam que já é mais fácil, em termos económicos, um paciente de classe média, por exemplo, aceder a estes tratamentos, ou ainda é um bocadinho mais complicado devido à não regulamentação e, portanto, questão da compartilha? Antes disso, eu queria só complementar aqui uma à vontade, do meu colega em relação a esta complementaridade entre a medicina alopática e a osteopatia. O que nós podemos também, de certa forma, garantir em relação aos nossos profissionais, e os profissionais são membros da Federação, e tentamos, por tudo, fazer, mesmo ao nível das abordagens de formação contínua que esta Federação vai promovendo, é fazer com que haja uma consciencialização por parte dos nossos profissionais de osteopatia para que percebam a importância que existe na referenciação dos pacientes. Portanto, quando efetivamente existe algo que ultrapassa o nosso sentido de competência, portanto a nossa própria competência clínica, nós automaticamente referenciamos para outros profissionais de saúde. Isto é uma situação extremamente importante para nos diferenciar precisamente de outro tipo de práticas ditas de saúde, em que a única função é, portanto, ficar com os pacientes. Nós não temos essa pretensão. A nossa pretensão é muito mais elevada do que isso. É precisamente fazer com que o paciente se sinta bem, que o paciente seja, portanto, bem atendido, seja ao nível da osteopatia, seja ao nível da alopática, portanto, da medicina alopática, e daí nós, quando temos um caso em que sai fora do nosso fórum clínico, automaticamente referenciamos, seja para a área da reumatologia, da ortopedia ou de outra especialidade que não a nossa. Portanto, isto que fique bem claro é que nós não retemos o paciente por situações meramente mercantis. Não é essa a nossa função é o bem-estar primordial do paciente em primeiríssimo lugar. Mesmo ao nível da nossa autorregulamentação, nós fazemos notar isso junto dos nossos membros. Em primeiro lugar está o paciente e, portanto, é nesse sentido que o nosso objetivo
e enquanto profissionais de saúde, é fazer com que o paciente se sinta bem, sinta-se, portanto, realmente acompanhado, seja por que área de saúde for. Portanto, essa fique bem expresso. É fundamental aqui, essa ideia. Fique bem expresso isso aqui. Muito bem. Relativamente à democratização, as pessoas neste momento já conseguem com muita facilidade ter acesso à osteopatia, tanto em termos de custos como em termos de quantidade de profissionais. Existem muitos profissionais de qualidade, de muito grande qualidade, e as consultas não são muito caras. Sai muito mais caro a pessoa estar uns meses sem poder trabalhar, a sofrer dores, fazer uma série de terapêuticas ou de abordagens que não resultam, e não vale a pena estar a especificar situações, porque hoje em dia a maior parte das pessoas sabe que isso é verdade. Em muitos dos casos, numa consulta de osteopatia, consegue-se resolver muitas situações. Muito bem. E em relação à questão, outra dúvida, existe alguma ligação também entre a saúde mental, questões de saúde mental e a osteopatia, aliás, nas quais possa haver uma intervenção para localizar os tais fatores perseguirantes? Quando se refere à saúde mental, refere-se concretamente a que tipo de saúde mental? Exatamente. Deficientes mentais? Não. Ou saúde mental no conceito neurológico? Neurológico, exatamente. Era mais na perspectiva, obrigada. Exatamente, é isso mesmo, é o conceito neurológico. O conceito exatamente. Neurológico. Existe realmente, queres responder? Ligado ao sistema nervoso, sobretudo? Não, existe. Ao nível da osteopatia, há intervenção nessa área. Há alterações ao nível do sistema nervoso provocadas pelo próprio sistema nervoso ou por alterações hormonais também. Claro. E a intervenção no osteopata é melhorar a funcionalidade, a função desses órgãos. Posso-lhe chamar a atenção para uma situação que é extremamente importante, que é o caso das depressões pós-parto, que muitas vezes estão provocadas por alterações hormonais. Os órgãos têm que ser oxigenados, têm que ser alimentados por via sanguínea, e a drenagem das substâncias metabólicas tem de ser feitas da mesma forma. Se houver uma compressão de vasos sanguíneos que diminua a qualidade desse órgão, é claro que ele não vai funcionar convenientemente, é claro que isso vai ter uma repercussão muito grande ao nível do sistema nervoso. E é só aí que nós intervimos. Não vamos intervir ao nível medicamentoso, ao nível da glândula, ao nível do sistema nervoso. Isso é com o endocrinologista. Isso é com o endocrinologista, isso é com o psiquiatra, isso não é a nossa área. A nossa área é a disfunção. Exatamente. Contudo, portanto, voltando a completar aquilo que o meu colega diz, e muito bem, contudo, nós podemos ser realmente elementos preponderantes tanto numa primeira abordagem como na complementaridade em relação ao tratamento efetivo dentro da área, portanto, neurológica, nomeadamente até ao nível, portanto, do acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Daí a importância da osteopatia no conceito somato-emocional. Portanto, nós também estamos aptos, em termos, portanto, de formação, para fazer esse tipo de acompanhamento, em termos de complementaridade, em termos de primeira abordagem, para fazer uma avaliação precisa do estado de saúde do paciente a esse nível, ao nível, portanto, mental, vamos chamar-lhe assim, fazendo a referenciação para um profissional devidamente habilitado para o efeito, e depois fazendo, portanto, o approach complementar, portanto, o acompanhamento desse mesmo paciente no foro, portanto, emocional e somato-emocional, e fazendo assim com que o todo orgânico se possa reequilibrar muito mais rapidamente. Portanto, nós, no fundo, atuamos até como, digamos, fatores catalisadores de uma aceleração, digamos assim, das respostas imunitárias, portanto, das respostas do próprio organismo em relação à patologia em si, e fazendo com que a pessoa possa retomar a sua vida, as suas atividades de vida diária muito mais rapidamente, sem grandes traumas, tanto ao nível somático, ou seja, tanto ao nível, portanto, estrutural, orgânico,
como ao nível emocional, portanto, mental. Sr. Dr. José Paulo Pereira e Sr. Dr. Fernando Diniz Batista, enquanto especialistas nesta área da osteopatia, enquanto osteopatas, não é? Gostaria de saber por que enveredaram por esta área e porque é que a osteopatia é uma paixão. Para terminarmos, acho que é fundamental a voz dos especialistas nesta questão. Porque é que é uma paixão e o que é que os seduziu? Não, a osteopatia é uma paixão, primeiro, porque é uma terapia manual e é algo que eu sempre ambicionei e é algo que eu gosto. E, por outro lado, é a alegria que se tem em conseguir ajudar as pessoas e ajudá-las num tempo muito rápido. E, portanto, é fundamentalmente isso que me levou a enverdar pela osteopatia. E depois tem toda esta interação maravilhosa do organismo, o perceber que mexendo numa determinada área vamos influenciar outra área completamente diferente, uma abordagem completamente diferente daquilo que é a medicina convencional. E isso é algo que nos estimula cada vez mais e que nos obriga a estudar cada vez mais, a informar-nos cada vez mais. É um mundo maravilhoso, é um mundo maravilhoso. Muito bem. E o que lhe apraz dizer, Sr. Dr. Fernando Diniz Batista? A osteopatia, para mim, é efetivamente algo que transcende aquilo que é habitual a nível das ciências da saúde. A cirurgia será uma arte muito bela. Digamos que todas as especialidades da medicina são efetivamente belas. A própria medicina em si é realmente uma ciência bela. A osteopatia, como ciência autónoma, com bastante vínculo já a nível mundial, portanto com grandes referências a nível mundial, tornou-se precisamente em algo bastante atrativo. Para mim, parafraseando também aqui o meu colega um pouco, é que a osteopatia funciona para mim como algo em que eu possa realmente ajudar o meu próximo. É uma terapia manual, mas é muito mais do que isso. É uma terapia integrada, porque nós acabamos por nos relacionar com o paciente de uma forma muito mais ampla, muito mais humana, e percebermos precisamente todo um feedback que em outras áreas da ciência é capaz de não ser assim tão perceptível. É salutar para nós quando resolvemos um problema, seja ele estrutural ou mesmo a nível do fórum emocional, em que o paciente nos dá, portanto, a conhecer todos os resultados do trabalho e do empenho que nós tomamos, naquele caso em particular. É um prazer enorme que é indescritível. Eu poderei resumir numa frase. Para mim, a osteopatia, neste preciso momento, é um sacerdócio. Muito bem. Só me resta então agradecer a ambos pela amabilidade, gentileza e disponibilidade, não é? De estarem aqui. Muito obrigado. Nós é que temos todo o gosto. E deixamos os maiores votos de grandes felicidades para a ciência da osteopatia em Portugal e, em específico, para a Federação Portuguesa de Osteopatas, que tem vindo a fazer um bonito trabalho na divulgação desta arte e desta ciência e também na formação e credenciação de profissionais. Uma boa tarde